Bom, boa tarde. A gente está entrando na terceira parte do conteúdo da unidade 3 e a gente vai trabalhar agora com os modos de aquisição da propriedade imobiliária. A gente vai trabalhar a aquisição por registro do título, tá? A propriedade imóvel, isso é uma característica do nosso direito civil, ela se adquire pelo registro do título, tá? A propriedade entre vivos. O que eu quero dizer com isso? Vamos lá para o Código Civil. O Código Civil dispõe no artigo 1245 que transfere-se entre vivos a propriedade mediante registro do título translativo no registro de imóveis. Muita coisa importante aqui para a gente discutir. Vamos lá. O que é o título translativo? O título translativo é o documento hábil para transferir o direito de uma pessoa para outra. Então, vou dar dois exemplos para vocês. Quando você celebra uma escritura pública de compra e venda, essa escritura pública, ela te confere direito, com certeza. Mas ela não é o documento que te garante a propriedade. Porque a propriedade precisa do registro. Registro do quê? Do título. Qual é o título neste caso? O título é a própria escritura pública. Então, o que eu quero dizer com este artigo 1245 é que, para que eu transfira a propriedade de João, por exemplo, que é dono de um apartamento, e vende para Maria, João precisa celebrar com Maria um contrato, que pode ser por meio dessa escritura pública de compra e venda. A escritura pública de compra e venda é o título translativo desse direito. Só que enquanto Maria não registrar no cartório de imóveis a escritura pública, João continua a ser havido como dono. Então, o Código Civil diz: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do documento hábil, título translativo é isso, é o documento hábil, né, a transferir a propriedade. Então, mediante o registro deste documento hábil no cartório de registro de imóveis. Tá? Tanto é assim que o parágrafo 1º, para deixar claro isso, diz o seguinte: enquanto não se registrar o título translativo, o alienante continua a ser havido como dono. Né? E essa presunção da qual goza o registro é uma presunção relativa, ok, porque ela admite prova em contrário. Só que, e aí a gente vai para o parágrafo 2º, enquanto não se promover por meio de uma ação própria, né, a decretação de invalidade do registro e o seu respectivo cancelamento, o adquirente, né, aquele que compra o imóvel a partir de uma escritura pública, por exemplo, ele continua sendo considerado o dono. Né? Então, o vendedor que vendeu um determinado bem para o comprador e o comprador não fez o registro, para todos os efeitos legais, o vendedor continua sendo o dono. Tá? No mundo jurídico. Ainda que a posse, por exemplo, tenha sido transferida. E aí a Adrilene pergunta, é o mesmo na doação? Resposta, Adrilene, sim. Vocês têm que ter cuidado aqui no conceito de título hábil, título translativo, tá? Se vocês quiserem saber quais são os títulos hábeis a transferir direito de propriedade ou direitos reais, vocês precisam ir para a Lei de Registros Públicos. Lá vai ter um artigo que diz o que é registrável, né? Então, exemplos: escritura pública de compra e venda, escritura de doação, tá? São documentos que transferem a propriedade quando registrados. Os contratos de compra e venda simples, professor, aqueles que a gente faz na nossa casa, no escritório, eles são títulos hábeis? Aí eu vou dizer para vocês, depende. Por quê? Porque depende do bem que eu estou considerando. A própria legislação tem em artigos antecedentes no próprio Código Civil, aí vai me fugir aqui qual é o negócio. Então, até 30 salários mínimos, você pode fazer negócios simples, né, sem formalidade. Isso aqui que a legislação pede é um exemplo típico de formalidade, para que tenha validade, porque eu estou falando de valores significativos, né, para isso, né. O Andrei pergunta, por que o código faz questão de pontuar que a transferência é entre vivos?
Porque entre mortos, né, ou em decorrência da morte, entre mortos não daria certo, né? Mas em decorrência da morte de uma pessoa, né, o direito civil vai dizer que o herdeiro ele já é o titular do direito. Então, eu adquiro a propriedade por herança com a morte do titular do direito. Professor, mas aí não tem que registrar? Tem. Mas o registro, neste caso, ele só cumpre a formalidade. Mas vamos supor que os meus pais falecessem hoje e eles têm um apartamento. No dia do falecimento deles, os herdeiros se tornam proprietários. E aí a gente até aproveita para explicar o aspecto anterior da aula. Eles se tornam proprietários em regime de condomínio. Por quê? Porque ainda não foi individualizado a parte que cabe a cada um. A gente vai ter que fazer um inventário. O inventário, o próprio nome diz, é para inventariar os bens, né, ativos e passivos de cujos, né, daquele que faleceu. Então, a razão significativa aqui, Andrei, para essa questão é de dizer que se as partes estão vivas, e eu estou falando de bens imóveis, né, propriedade imóvel, a transferência só se perfaz, o direito de propriedade só se transmite com o registro. Se for em decorrência da morte, a própria morte gera a transferência do direito. E aí eu preciso contemplar os outros requisitos para exercer esse direito. Então, se eu quiser exercer o meu direito de propriedade em decorrência do falecimento dos meus pais, eu tenho que fazer um inventário, e aí o juiz vai reconhecer que não existem outros herdeiros, vai reconhecer que não existe nenhum credor que vai me tomar o bem, para me dizer que, na condição de herdeiro, eu sou o proprietário do bem que foi deixado pelos meus pais. Essa é a razão. Tudo bem até aí? Bom, eu mencionava para vocês que vocês precisam, para identificar o que pode ser registrado, o que é um título hábil a transferir a propriedade, vocês têm que dialogar o Código Civil com a legislação especial. Neste caso aqui, a gente tem uma lei de registros públicos, que é uma lei que tem validade até hoje, foi recepcionada pela nova ordem constitucional, que é a Lei 6.015 de 1973, tá? Um aspecto importante que eu vou destacar aqui é o seguinte: primeiro, que a propriedade imóvel ela tem eficácia erga omnes a partir do registro. Ou seja, se eu celebrei um contrato de compra e venda, João e Andrei, né, os efeitos desse contrato só valem entre João e Andrei, né? A partir do momento em que o Andrei, que é o comprador aqui no meu exemplo, registra o contrato, né, a eficácia desse contrato para o efeito do mundo jurídico, ela se torna erga omnes. Por quê? Porque o Andrei deu publicidade a um negócio jurídico celebrado só entre nós dois. E aí é essa a grande diferença do direito real para os direitos pessoais. O direito real, ele é oponível erga omnes. Por quê? Porque ele goza da publicidade. E como é que eu garanto publicidade? Com o registro. Tudo bem? Eu tô fazendo o caminho inverso aqui do que está no slide. Então, eu falei do terceiro tópico, vou falar do segundo. O que eu quero dizer com isso, gente, é que sem o registro, esse direito do adquirente, ele não é um direito real. Ele é apenas um direito pessoal. Significa que a eficácia desse direito só produz efeitos entre as partes que estão negociando. E ela não atinge terceiros. Tudo bem? O registro, ele é um modo derivado de aquisição da propriedade. Por quê? Porque, quando eu digo que é derivado, eu digo que decorre de negócio jurídico, né? Pessoal, existe um modo originário de aquisição da propriedade? Existe. A gente vai trabalhar na sequência o exemplo do uso capião. O uso capião é uma forma de aquisição da propriedade pelo decurso do tempo em que você não reconhece no anterior a condição de proprietário. E por isso você pede que seja reconhecido o seu direito. Então, quando o juiz concede, por uso capião, né, o direito de propriedade a uma determinada pessoa, ele está levando em conta que não há vínculo jurídico seu com o sucessor desta área. Tá? Por isso que a modalidade de aquisição aqui é tida como originária. Gente, eu não vou trabalhar a Lei 6.015, mas eu gostaria de destacar para vocês alguns aspectos. Tá? O primeiro é a questão da publicidade. A parte mais importante da discussão sobre o registro
é a questão da publicidade. A finalidade do registro de imóveis é dar publicidade a essa situação jurídica para que você tenha a eficácia contra todos, tá? Existem outros atributos, além da publicidade. Eu já falei de alguns deles. Vou só destacar aqui para a gente poder avançar. Então, o registro goza de uma presunção de veracidade. Tá? Essa presunção ela é relativa. Por que relativa? Porque ela admite prova em contrário. O oficial registral ele está investido de um poder. Tá? Então, ele, na verdade, representa o Estado. Por isso, a gente diz que os atos do registro gozam de fé pública, né? Então, se você quer desconstituir um determinado documento, você precisa provar que ali tem uma falsidade, que ali tem um erro. Se não, até prova contrária, presume-se que aquilo é verdadeiro, tá? Então, o oficial registral goza de fé pública. Um outro aspecto é o da legalidade. Por quê? Porque o registro de imóveis, ele está assentado num sistema jurídico que demanda a formalidade. Então, eu só posso registrar aquilo que a lei permite. Então, a legalidade ela é um atributo essencial do registro. Não se pratica nenhum ato no registro que não esteja previsto na Lei 6.015, tá? O registro ele é obrigatório, é um quinto atributo que a gente poderia destacar. Tá? Sem o registro não tem direito de propriedade, aquilo que eu dizia para vocês. O registro ele goza também de um atributo que a gente vai chamar de continuidade. Por que continuidade? Porque a função do registro, além de dar publicidade, é mostrar a origem do direito do sujeito. De onde veio, né? Por quem passou. E aí vocês vão ver que existe, principalmente na questão do direito agrário, que a gente tem no nosso sistema jurídico aí, uma série de documentos hábeis a transferir o direito de propriedade. Eu vou dar um exemplo histórico aqui. Sesmarias, não sei se vocês já ouviram falar. A sesmaria é um tipo de documento que era dado na época da coroa portuguesa para indicar a propriedade. Então, o rei fazia doações de terras sob condição resolutiva de que os seus súditos, né, implementassem cultura efetiva, era uma forma de ocupação do espaço, né? E hoje esse direito, para ser reconhecido, ele tem que estar previsto no documento da história do imóvel. Então, o registro, ele não tem validade quando ele não tem continuidade. Eu preciso mostrar de onde vem o meu direito. Por quê? E isso é uma presunção do direito brasileiro, né? Que é a corrente publicista, eu diria assim para vocês, do direito privado, que vai dizer o quê? Que no Brasil tudo nasce público, né? Por direito de conquista da coroa portuguesa. Então, o direito de propriedade, ele vem sempre do Estado. Então, se você não consegue comprovar que você é dono, porque em algum momento houve um destacamento deste patrimônio público para o patrimônio particular, você não tem um direito de propriedade. E o registro cumpre este atributo, de mostrar a continuidade da sucessão do direito de propriedade ao longo do tempo. Se vocês tiverem oportunidade em algum momento de olhar, né, um documento de registro de imóveis, vocês vão ver que a história dele é sempre bem antiga, né? Não é tão antiga quanto a história europeia, por exemplo, mas ela é antiga ao ponto da gente ter documentos do século XVIII, do século XIX, por exemplo. Tudo bem, gente? Vou avançar mais um pouquinho para a gente fazer a nossa segunda pausa. O registro, né, do registro do título, né, ele é uma forma de aquisição de direitos reais. Então, pelo registro, você adquire direito de propriedade, servidão, hipoteca e assim sucessivamente. Então, isso é um efeito decorrente do registro. Pelo registro do título também, você consegue desmembrar a propriedade. Então, eu tenho um imóvel, uma fazenda, eu posso vender parte dessa fazenda e eu vou ter 2 imóveis a partir de agora. Então, isso a gente chama de desdobramento. E você tem também uma outra característica, que seria a fusão, que nada mais é do que a unificação dos imóveis, né? E aí a gente vai ter aqui uma série de pequenas questões que são do direito registral, que eu não vou entrar, mas só para vocês entenderem. Então, se eu tenho uma matrícula, um registro, e eu vendo uma parte do meu terreno,
vai ter que ser feito um novo registro, e eu vou ter 2 registros. Por quê? Porque o que era só um virou 2. Em contrapartida, se eu tenho 2 terrenos e eu incorporo no terreno maior o terreno menor, eu tenho uma unificação. Então, essa unificação produz o quê? O cancelamento de uma matrícula, porque este imóvel vai passar a fazer parte do imóvel maior, tá? É isso que a gente chama de fusão. Eu não vou entrar nessa parte aqui, mas eu posso voltar num segundo momento. Vocês vão ver na lei de registros públicos que existem alguns atos, né, que são especiais aqui. Um deles é a matrícula, tá, que está prevista no artigo 227 e seguintes, tá? O outro é o próprio registro, e aí aqui não confundam o instituto do registro previsto no Código Civil com o ato de registro, que é um ato, né, que está previsto na própria Lei de Registros Públicos, no artigo 167, tá? E o terceiro tópico são as averbações, tá? Então, a gente registra direito de propriedade, por exemplo, e a gente averba alterações feitas no registro, tá? Então, por exemplo, se João comprou de José, e eu vou levar essa informação para o cartório, eu vou fazer um registro. Se João era casado e se separou, e eu preciso informar no cartório que a partir desse momento João está separado, porque isso afeta o direito de propriedade, né? Eu tenho aqui uma averbação. Averbação o quê? Da alteração do estado civil de João. Ok? Aqui tem um exemplo. Eu vou encerrar a projeção para a gente conversar sobre esta segunda parte.